O fazendeiro viúvo Apache compra filhas obesas no leilão e um escravo revela segredo. Naquela tarde opaca sob um céu de chumbo, o leilão pulsava entre murmúrios e olhares cortantes. Augusto, o fazendeiro viúvo, mais sombra que homem, estava lá. Seu rosto marcado pelo tempo e pela dor, olhos que carregavam o peso da perda recente da esposa. E ele fez o impossível. Comprou duas irmãs, Joana e Rafaela, ambas tão grandes quanto as árvores daquela fazenda. Suas roupas esticadas, corpos firmes que abafavam o ar ao redor. No vai e vem dos anúncios, as vozes apressadas mal disfarçavam a curiosidade misturada a desprezo e assombro. Filhas obesas, para trabalhar naquele pedaço selvagem do vale, cochichavam alguns. Outros erguiam sobrancelhas, duvidando que aquelas mulheres pudessem durar um dia sequer no meio dos troncos e arados. Mas Augusto não recuou. Algo nos olhos dele incendiou dúvidas e expectativa. Comprou e, com isso, mudou tudo. O transporte até a fazenda foi uma viagem lenta e tensa. Joana e Rafaela, harmonia desajeitada, se apoiavam uma na outra, seus passos firmes enfrentando o terreno irregular. O ar denso daquele vale exuberante parecia prender seu fôlego diante daquele envio incomum. O vilarejo vizinho, que sempre olhara para Augusto com uma mistura de temor e respeito, agora sussurrava rumores venenosos. O velho Apache trouxe hóspedes estranhos, diziam. O primeiro encontro com Arthur, o filho mais velho, foi silencioso e cheio de um nervosismo palpável. Os dedos dele tremiam ao apertar a mão robusta de Joana, enquanto Rafaela desviava o olhar, receosa, mas com um brilho quieto no rosto. Do lado oposto, Samuel, o menino franzino e inquieto, fixava-se em Rafaela como quem busca proteção num mundo cruel, que não perdoa corpos fora do padrão. Mas o que ninguém reparava à primeira vista era o fogo escondido na coragem dessas mulheres. Dia após dia, Joana levantava-a. Rafaela, embora ferida por olhares vazios, se agarrava à esperança que o toque gentil de Samuel lhe dava. Aos poucos, desafiavam a resistência da comunidade e conquistavam respeito. Mãos calejadas, voz firme, dignidade inquebrantável. Na colheita festiva, o que deveria ser uma celebração se transformou num poço de tensão. Correram rumores, barulhos abafados. Um homem, escuro como uma noite sem estrelas, um antigo escravo que o passado escondia, aproximou-se da fogueira. O silêncio caiu. Vocês acham que sabem tudo sobre o Sr. Augusto? Sua voz, rude e carregada, chocou os presentes. Mas há verdades enterradas mais profundas que esse vale. Um segredo obscuro, sombrio, ameaçava desmoronar a pequena fortaleza que as irmãs e a família de Augusto construíam com dificuldade quase impossível. Olhares se desviaram, corações apertaram. Joana e Rafaela trocaram um olhar. O nó na garganta apertou. O chão parecia minar sob seus pés. O ar, antes leve, ficou pesado, sufocante. O que teria aquele homem para revelar? Qual passado o fazendeiro desejava ocultar a qualquer preço? A dúvida corria, cortante entre as vozes agora sussurrantes, sem ninguém ousar encarar o escravo diretamente. O vale exuberante parecia encolher como se ele próprio temesse o que viria a seguir. E no silêncio que se seguiu, apenas uma certeza: nada mais seria como antes. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio pesado da fogueira parecia querer enterrar os segredos que flutuavam no ar, enquanto o homem misterioso fitava os presentes com olhos ardentes.
Joana e Rafaela, apreensivas, apertavam as mãos uma da outra, uma conexão silenciosa que gritava mais que qualquer palavra. O respeito e admiração que haviam conquistado até ali se transformaram em desconfiança, e um olhar furtivo entre as irmãs prenunciava o que estava por vir. O murmúrio entre os aldeões crescia, um eco de inquietude. Segredos, vocês dizem? A voz do homem soou ainda mais calculada. Cada palavra uma lâmina afiada, cortando a atmosfera tensa. Augusto não é apenas o fazendeiro que vocês pensam conhecer. Ele guardou uma verdade que pode mudar tudo. Um sussurro cru atravessou a multidão, enquanto o homem se aproximava da fogueira, sua silhueta projetada nas chamas dançantes. A forma como se movia, firme mas furtiva, lembrava uma serpente em meio à seca. Ele levantou uma mão calejada, apontando para Augusto, que agora enfrentava todas aquelas olhares curiosos, quase predadores. A presença do fazendeiro, antes imponente, começava a parecer frágil, como vidro prestes a se quebrar. Seus filhos, disse o homem com um tom arrastado, como se cada letra escapasse de um abismo profundo. Vocês acreditam que ele os trouxe aqui para trabalhar? Para pagar dívidas? Não, isso é apenas um disfarce. Um ronco de raiva cresceu entre os agricultores, sua indignação tingida de incredulidade. Rafael, um dos mais próximos a Augusto, ergueu a voz, a fúria escorrendo por cada sílaba. Que loucura é essa? O que você sabe? Então, como se isso fosse a senha para a destruição, o homem respondeu, cada palavra um golpe. Joana e Rafaela não são apenas filhas de um destino cruel. Elas são a chave para um pacto sombrio que Augusto fez com o antigo, há muitos anos. A revelação se abateu sobre o grupo como um trovão cortando o céu. O murmúrio cessou, o ar gélido paralisando todo o movimento. A tensão era palpável, as mãos tremiam e os rostos se tornaram pálidos. Ele as precisa. Para manter seu poder, sua riqueza. O homem prosseguiu, a voz se tornando uma tempestade. E tudo isso está atrelado a um segredo que ele jurou nunca revelar. Joana, por fim, freou um passo à frente, um desafio em seus olhos. O mundo parecia girar ao seu redor, enquanto tudo desmoronava. Um pacto? Que tipo de pacto? O questionamento reverberava em sua mente, fazendo-a tremer. Mas a fúria dos presentes estava em ebulição. Samuel, perdido entre emoções, fixou o olhar em Rafael com uma esperança frenética. Poderia esse homem estar falando a verdade? As irmãs eram de fato algo mais do que simples trabalhadoras? O dilema brotava no ar, e ninguém sabia em que direção a roda do destino giraria. A fogueira estalou, fissuras no chão pareciam abrir-se, revelando que o real estrondo ainda estava por vir. Augusto, com o rosto bem mais pálido que antes, começou a se debater, gaguejando uma defesa que se perdia em palavras confusas. Seu olhar encontrou o do homem como um náufrago em busca de terra firme. Você não sabe do que está falando. As sombras dançantes ao redor desenharam um quadro aterrorizante. Uma revelação prestes a estourar como uma erupção vulcânica de segredos. O passado do fazendeiro, agora em risco de vir à tona, mexia com as almas de todos os presentes. A possibilidade de traição e horror se infiltrava por entre murmúrios de choque e incredulidade. E o céu, que antes apenas testemunhara a dor de um homem, agora acompanhava um desenrolar de acontecimentos que não poderia prever. O que mais poderia estar escondido sob a superfície daquele vale? Essa pergunta ecoava nas mentes, enquanto a noite prometia mais escuridão. O destino de todos ali parecia interligado em um único fio desgastado, prestes a se romper. Mais do que um segredo, era uma tempestade prestes a desabrochar. A tensão pairava no ar, o silêncio pesado parecia climático, como um dia de tempestade prestes a estourar. Joana, com o coração pulsando em seu peito, avançou um passo à frente, sua voz rouca quebrando a quietude. — O que você sabe sobre nosso pai, homem? — perguntou.
seu olhar buscando a verdade nas sombras. O silêncio era implacável, e o homem continuava a fitar Augusto com um sorriso amargo, como um morador da prisão, que finalmente liberava os segredos da cela. Ah, ele fez um pacto, sim, um pacto com seres que não pertencem a este mundo. E Joana, Rafaela, ele apontou com o dedo trêmulo. Vocês são as oferendas que ele precisa para manter o que conseguiu. A vida que leva, a terra que possui, tudo isso vem de um preço que nem mesmo ele pode imaginar. A cada palavra, o murmúrio da multidão aumentava, uma onda de incredulidade se espalhando como fogo em pasto seco. Os rostos, antes admirados, se tornaram expressões de horror. Algumas mulheres cobriram a boca com as mãos. Homens se afastaram, aterrorizados pela ideia que ali começava a tomar forma. Samuel, com lágrimas nos olhos, viu as rupturas na expressão de Joana e Rafaela. Elas eram mais que meras trabalhadoras. Estavam entrelaçadas em algo bem além do entendimento comum. Mas o homem não parou. Com um olhar ardente ele continuou. Augusto não os trouxe aqui por bondade. Ele precisa de vocês para sacrificar o que tem de mais precioso, um sangue puro para garantir seu domínio, sua riqueza. As palavras ecoaram, um grito sombrio reverberando nas mentes de todos os que ali estavam. Augusto, agora pálido como a lua cheia, lutava para encontrar palavras que arranjassem seu desespero. Cale-se, você não sabe do que está falando. Mas sua voz soava vazia, ecoando a impotência que agora vigorava em seu seio. Com o olhar fixo em Rafaela, Joana prendeu a respiração, como se ao mesmo tempo soubesse que haveria consequências. E então, como se tudo estivesse orquestrado por um destino implacável, um grito rasgou a noite. No fundo da multidão, um homem, vestido de forma simples, com um olhar que nunca poderia ter em sua pose, se adiantou. Isso não é verdade. Sua voz soou clara, determinado, interrompendo o tirano de palavras. Eu sou o irmão de Augusto. O murmúrio se transformou em um rugido. Irmão? O homem que todos conheciam como fazendeiro viúvo carregava um passado que o prendia a verdades sombrias. O que escondia? Que sombras se moviam sob a superfície da sua vida? Quem é você? Questionou o homem misterioso. Meu nome é Jorge, ele afirmou com a voz tremendo. Fui banido, mas voltei para salvar minha família do que está por vir. O pacto foi comigo. Ele se calou abruptamente, o peso das palavras caindo sobre todos como uma noite sem estrelas. Os olhares se voltaram para Augusto, agora um alvo em um campo aberto, um homem ameaçado não apenas por palavras, mas por memórias que o restringiam em uma teia de mentiras. Joana e Rafaela trocaram um olhar, uma interrogação sem palavras. O mundo antes seguro havia se transformado em um labirinto de traição e desconfiança. E no ápice do clímax, um relâmpago cortou o céu, iluminando a paleta da cena. O homem que gritara Jorge caiu de joelhos, os olhos arregalados. O que fizemos, o que ele fez, está voltando para nos assombrar. O pavor se instalou e a fogueira crepitava, como se estivesse prestes a devorar segredos e revelações. Os presentes, antes unificados pela simplicidade da colheita, agora se fragmentavam em facções de incredulidade e medo. O que mais estava escondido sob a superfície daquela luz? E ali, sob o olhar das estrelas, as vidas das irmãs se entrelaçavam em um destino inimaginável, e um desfecho ainda mais terrível e surpreendente surgiu nas bordas de sua realidade, deixando um suspiro, uma promessa de que nada seria como antes. O clima tenso pairava como uma nuvem de tempestade sobre o acampamento. Os olhares se voltaram para a fogueira, onde o calor das chamas não conseguia dissipar o frio que corria pela espinha de cada presente. O homem, Jorge, ainda ajoelhado, parecia à beira de uma revelação que poderia desmoronar a frágil estrutura de verdades que Augusto tentara construir. O pacto foi comigo.
Suas palavras ecoaram e a multidão, antes vibrante, se tornava um mar de rostos assustados. Em meio ao tumulto, um sussurro se espalhou, como um vento cortante. O que ele quer dizer cá? Alguns se destacaram do grupo, inquietos. A curiosidade misturava-se ao medo e por um breve momento as pessoas se remexiam como folhas ao vento. Um murmúrio se formou entre os mais próximos. Estavam divididos, prontos para fazer fraca a certeza do fazendeiro. Foi então que, com um rugido ensurdecedor, o céu iluminou-se com um clarão. Um raio surgiu, diretamente da escuridão, atingindo uma árvore próxima. O som do impacto reverberou através do vale, como se o próprio chão estivesse testemunhando o horror que se desenrolava. A madeira se partiu e as chamas se alastraram, dando início a um incêndio que iluminou a cena tenebrosa. O caos tomou conta. Gritos e correria, pessoas se afastando do fogo em desespero. "Rápido! O fogo!" Alguém gritou, mas o desespero já havia se instalado. Joana e Rafaela estavam paralisadas, apreensivas, sem saber se o que os rodeava representava mais perigo do que o que havia sido revelado. Samuel, pequeno e confuso, buscava as mãos de Rafaela, como quem tenta agarrar uma tábua de salvação em meio a uma tempestade. No entanto, em meio ao barulho, um som distinto se destacou. Um riso profundo e malévolo, que desafiava a gravidade da situação. Todos os olhares se voltaram para o homem que havia feito a revelação. Ele erguia-se, como uma sombra nascida do próprio calor do fogo. "Vocês realmente acreditam que alguém como Augusto teria capacidade de fazer isso? Ele não é o único com um passado sombrio", disse, os olhos brilhando com uma chama que não se apagaria. E então a verdadeira virada aconteceu. "Eu sou parte do pacto. Sou o elo que liga vocês a um passado que prefeririam esquecer." Ele gesticulou amplamente, revelando não apenas um homem, mas uma figura enigmática e uma serpente despedaçada de 1000 segredos. "Eu sou irmão de Augusto, mas não da maneira que pensam. Fui criado entre eles, em um mundo onde o sangue é apenas o primeiro passo para garantir uma longevidade eterna." A revelação ultrajante atingiu como um soco no estômago de todos, desmoronando a narrativa que conheciam. Rumores de assombrações se espalharam entre os presentes, como um palpite sobre a mudança das marés. "E eu voltei", ele continuou, a voz retumbando, "para renegociar o preço desse pacto. Um novo sacrifício é necessário, para avivar um domínio que balança em iminente destruição pelas mãos de um viúvo frágil." A hesitação deu lugar a um tumulto de vozes. "O que você quer dizer? Que pacto? Quem você realmente é?" As perguntas surgiam, fervilhando no coração da multidão, enquanto as labaredas lambiam as árvores e o medo se enraizava no âmago de cada um. Joana, com uma nova determinação, respirou fundo, somente para sentir o peso de cada uma das palavras nascendo em seu peito. Não apenas a fazenda estava em perigo, era a própria essência de suas vidas. E assim, em meio ao caos, o silêncio se fez novamente pesado, como que esperando a confirmação de uma verdade que ao mesmo tempo amedrontava e instigava. Onde estava a luz no fim daquele vínculo sombrio? Se a única saída era pelas mãos de alguém que não sabíamos se era amigo ou inimigo? A incerteza dominava o ar pesado, enquanto a fogueira se tornava um símbolo ardente de uma escolha devastadora ainda por vir. As labaredas ainda crepitavam, suscitando pequenos ecos de pânico entre os asseveradores aflitos. A sombra do homem, que agora se apresentava como Jorge, projetava-se contra a luz laranja das chamas. Os murmúrios e gritos se tornavam uma cacofonia inquietante, enquanto a multidão tomava consciência de que se encontrava no centro de um cataclismo de segredos e traições. E, do outro lado da fogueira, surgiu uma mulher, sua silhueta delineada pela luz do fogo. Seu cabelo, longo e desgrenhado, mal conseguia esconder o que parecia uma cicatriz profunda em seu rosto. Era Maria, a antiga amante de Augusto, um nome que havia desaparecido na poeira dos anos. O silêncio se fez imediatamente, como se o próprio vento houvesse hesitado. Com um olhar penetrante,
Ela se dirigiu à multidão. Vocês realmente acreditam que estão a par de tudo o que se passa nesta fazenda? Não conhecem nem a metade. Sua voz, como um sussurro, tinha a força de um trovão, atraindo os olhos inquietos de todos, das irmãs, do homem misterioso e até do próprio Augusto, que parecia ter perdido a cor. Eu sou a verdade que ele tentou esconder, exclamou Maria, gesticulando com fervor. Ele não apenas fez um pacto, ele me traiu. Eu era a escolhida. E agora, essas meninas são apenas um evento secundário, um subterfúgio para um plano maior. Os rostos se transformaram, dúvida e incredulidade tomando os semblantes, uma tempestade de emoções em um instante. O olhar de Joana e Rafaela se encontraram. Era evidente que a realidade era mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. Samuel, entre as manifestações confusas e apavoradas da multidão, buscava explicações, seus olhos refletindo um medo visceral. Um pacto para alcançar a imortalidade. Maria continuou, agora com uma intensidade que hipnotizava. Augusto tinha que escolher, um entre 4 sacrifícios, e ele me escolheu, mas traiu aquele acordo, abandonando sua primeira promessa. E eu, em busca de vingança, voltei. O sangue dele e o dos seus terão que pagar. O próprio Augusto, inteligentemente alheio até então, tornou-se um polvo acuado. Com os ombros encolhidos e a voz trêmula, ele murmurou. Você não sabe o que está dizendo. Eu não traí você. O pacto? Não, eu não sou. Maria se aproximou, cada passo um eco decisivo. Mas você é, Augusto. Você sempre foi. Apontou, e atrás dela a noite avançava com um vento gélido, que pareciam sussurrar segredos enterrados. E agora elas estão aqui, como o verdadeiro preço do que você deseja. As gerações passadas não se foram. Os laços correm mais profundos do que vocês imaginam. E eu sou a chave. Uma pedra se desfez no interior de Joana. Ela olhou para Rafaela, que agora tremia com a revelação. O pacto, o sacrifício, tudo o que haviam encoberto começava a se desenhar em linhas tenebrosas, como um eco palpitante em seus corações. Rafaela, Joana gritou, a sua voz sufocando-se com a urgência e o pânico. O que vamos fazer? Esse homem, essa mulher, o que querem de nós? Quando a pergunta ressoou, o céu estourou em um clarão, e um outro grito, mais alto, ecoou. O homem que outrora se apresentara como Jorge parecia agora dilacerado por toda a revelação. Maria, você está fazendo um erro. Não podemos. Mas o que seria senão uma corrida desenfreada em busca de luz em meio à escuridão? E na plenitude de seus temores, algo inesperado ocorreu. Um raio colossal cortou o céu, e sua energia desabou sobre a fogueira. Um efeito devastador iluminando os rostos e revelando o que todos temiam. Um grande símbolo, o emblema do pacto, marcado no solo sob seus pés. Um sinal de que o destino estava além do controle. A sabedoria contida nas palavras de Maria ressoava pesadamente, como um sino em uma igreja derruída. O que mais poderia acontecer nesse jogo de vidas cruzadas? As vidas de Joana, Rafaela, Augusto e de todos que estavam ali, estariam agora entrelaçadas em um destino muito maior e mais feroz do que poderiam ter imaginado. O mistério se tornara uma fúria, e sob a luz ofuscante da fagulha reveladora, a incerteza pulsava, interligando todas as histórias contadas, nas sombras da noite, emaranhando o passado e presente em um caprichoso destino que ainda não tinha fim. O clima tenso pairava como uma nuvem de tempestade sobre o acampamento. Os olhares se voltaram para a fogueira, onde o calor das chamas não conseguia dissipar o frio que corria pela espinha de cada presente. O homem, Jorge, ainda ajoelhado, parecia à beira de uma revelação que poderia desmoronar a frágil estrutura de verdades que Augusto tentara construir. O pacto foi com. Suas palavras ecoaram. E a multidão que se apertava tornava-se um mar de rostos assustados. Mas mal tinham os presentes processado essa nova verdade,
quando um estrondo repentino irrompeu do fundo da noite. Um uivo cortante, como se o próprio vale clamasse em dor, ecoou nos ouvidos, fazendo com que os corações acelerassem e os olhares se voltassem para a trilha escura que se estendia atrás da fogueira. Era um espetáculo de horror. Uma figura emergia das sombras, mais estranha e impossivelmente bela do que qualquer um poderia imaginar. A mulher que aparecia carregava uma aura sobrenatural, seus cabelos soltos e desgrenhados dançando como chamas sob a luz. Seu corpo delicado estava coberto por um manto que parecia feito do próprio tecido da noite. A inquietação varreu a multidão ao reconhecê-la. Era Isadora, a mística da aldeia, conhecida por seus poderes e suas proezas, mas também pelos rumores sombrios que a cercavam. Ninguém jamais a vira tão perto da fazenda. Com um olho, a verdade se aproxima. Mas o que vocês, meros mortais, não compreendem é que o pacto de Augusto se entrelaça a um destino mais sombrio, falou, sua voz ressoando como um eco subterrâneo. Augusto, agora pálido como um espírito, recuou. Isadora, não! Você não deveria estar aqui, implorou, a voz trêmula não conseguindo esconder seu terror. Eu sempre estive aqui, Augusto, aguardando o momento em que as verdades emergiriam. Ela respondeu, a frieza de suas palavras cortando o ar. O que você fez? O que fez aos outros? Isso não ficará impune. Os olhares da multidão alternavam entre a bruxa e o fazendeiro, um baile de expectativa e medo. O que você sabe sobre isso? Jorge bradou, o choque em suas veias quase palpável. Você também está envolvida? Isadora ignorou a pergunta, seu olhar fixo em Joana e Rafaela. Vocês precisam saber. As consequências deste pacto afetam mais do que conhecem. Não são meras jogadas de sacrifício. Você, Joana, carrega dentro de si o legado de uma linhagem poderosa. E você, Rafaela, você é a chave para a verdade que pode libertar todos nós. A atenção da multidão se intensificou, e a quietude se fez pesada, como se o mundo inteiro estivesse à espera do que viria a seguir. Um grito irrompeu do meio da multidão, interrompendo o silêncio sombrio. O que você quer dizer com isso? Questionou um dos homens, sua voz tremendo como um eco distante. Diga-nos, Isadora, exclamou Maria, a antiga amante de Augusto, sua fúria feita carne, em oposição à fragilidade da beleza mística. Estão gostando de brincar de oráculo? Mas as palavras demoraram a sair dos lábios de Isadora, como se uma corrente pesada a estivesse segurando. Este vale, ele é mais antigo do que qualquer um de nós. Ele guarda em segredo que conecta o passado ao presente, e aquele pacto que Augusto fez nas sombras o traz de volta. É a razão pela qual ele precisa de vocês. E há um terceiro sacrifício, além de tudo o que imaginam. Uma escolha que ele ainda não fez. Foi nessa instabilidade que, subitamente, a terra tremeu. Um estrondo ecoou, fazendo o chão vibrar sob os pés. E, em meio ao caos, uma sombra da terra emergiu. Uma criatura grotesca, súbita e de proporções inimagináveis. Estava diante deles um ser que parecia tanto homem quanto sombra, sua presença capaz de desconcertar a razão. Basta! Bradou, a voz reverberando como trovão. O desejo de poder deve ser pago. Tempo de decisões chegou. Estrondos, gritos, desespero. As chamas da fogueira dançavam ao sabor da nova companhia, e a história que até então todos acreditavam conhecer estava prestes a se desfazer. Qual o preço dessa revelação? Quais dos personagens sairiam incólumes diante da tempestade que se aproximava? E quem, afinal, seria realmente o verdadeiro cúmplice nesta trama cheia de segredos? O caos começava a se instaurar, e em meio à frustração e ao terror, uma única certeza ressoava. Nada seria como antes, e a verdade, agora revelada, era um convite para um destino desconhecido. O clima tenso pairava como uma nuvem de tempestade sobre o acampamento.
Os olhares se voltaram para a fogueira, onde o calor das chamas não conseguia dissipar o frio que percorria a espinha de cada presente. O homem, Jorge, ainda ajoelhado, parecia à beira de uma revelação que poderia desmoronar a frágil estrutura de verdades que Augusto tentara construir. O pacto foi comigo. Suas palavras ecoaram, e a multidão que se apertava tornava-se um mar de rostos assustados. Contudo, mal tinham os presentes processado essa nova verdade, quando um estrondo repentino irrompeu do fundo da noite. Um uivo cortante, como se o próprio vale clamasse em dor, ecoou nos ouvidos, fazendo com que os corações acelerassem e os olhares se voltassem para a trilha escura que se estendia atrás da fogueira. Era a mulher que aparecia carregava uma aura sobrenatural, seus cabelos soltos e desgrenhados dançando como labaredas sob a luz. Seu corpo delicado estava coberto por um manto que parecia tecido da própria noite. A inquietação varreu a multidão ao reconhecê-la. Era Isadora, a mística da aldeia, conhecida por suas previsões e poderes, mas também pelos rumores sombrios que a cercavam. Ninguém jamais a vira tão perto da fazenda. Com um olhar penetrante, que parecia atravessar a alma, Isadora se aproximou, gesticulando de modo que cada movimento da mão fizesse os presentes prenderem a respiração. A verdade se aproxima, mas vocês, meros mortais, não compreendem que o pacto de Augusto se entrelaça a um destino mais sombrio, falou, sua voz ressoando como um eco subterrâneo. Augusto, agora pálido como um fantasma, recuou. Isadora, não. Você não deveria estar aqui, implorou, a voz trêmula, não conseguindo esconder seu pavor. Eu sempre estive aqui, aguardando o momento em que as verdades emergiriam. Ela respondeu, a frieza de suas palavras cortando o ar. O que você fez, o que fez aos outros, isso não ficará impune. Os olhares da multidão alternavam entre a mística e o fazendeiro, um baile de expectativa e medo. O que você sabe sobre isso? Jorge bradou, o choque em suas veias quase palpável. Você também está envolvida? Isadora ignorou a pergunta, seu olhar fixo em Joana e Rafaela. Vocês precisam saber. As consequências deste pacto afetam mais do que conhecem. Não são meras jogadas de sacrifício. Você, Joana, carrega dentro de si o legado de uma linhagem poderosa. E você, Rafaela, você é a chave para a verdade que pode libertar todos nós. A atenção da multidão se intensificou, e a quietude se fez pesada, como se o mundo inteiro estivesse à espera do que viria a seguir. Gritos de espanto reverberaram na multidão. O que você quer dizer com isso? Questionou um dos homens, sua voz tremendo como um eco distante. Diga-nos, Isadora, exclamou Maria, antiga amante de Augusto, com fúria em seus olhos. Estão gostando de brincar de oráculo? Mas as palavras demoraram a sair dos lábios de Isadora, como se uma corrente pesada a estivesse segurando. Este vale, ele é mais antigo do que qualquer um de nós. Ele guarda um segredo que conecta o passado ao presente, e aquele pacto que Augusto fez nas sombras e traz de volta. É a razão pela qual ele precisa de vocês. E há um terceiro sacrifício, além de tudo o que imaginam. Uma escolha que ele ainda não fez. No entanto, antes que alguém pudesse questionar a profundidade da revelação, a terra tremeu com um estrondo violento. Um rastro de fumaça negra se ergueu abruptamente do chão. E do meio da terra, uma figura monstruosa irrompeu com um rugido que fez a multidão recuar em pânico. Era uma criatura de pesadelos, uma fusão grotesca de sombras e carne, com olhos que queimavam como brasas. Dentro da confusão e do terror, Isadora, pela primeira vez, pareceu hesitar. É ele, murmurou, quase inaudivelmente. O verdadeiro pai do pacto. As palavras dela atingiram os presentes como uma flecha afiada. A multidão, antes unida sob o terror do desconhecido, agora se fragmentava em silêncio. Todos olhavam para Augusto, cuja expressão, antes de indignação, se transformava em pura desgraça. Você não deveria estar aqui, gaguejou.
o medo escorrendo em sua voz. E então, com um movimento que parecia ter sido orquestrado pela própria natureza, a criatura de sombra se lançou sobre a fogueira, extinguindo as chamas e mergulhando a noite em escuridão. O pânico tomou conta e as vozes se confundiram em um grito uníssono. Enquanto todos lutavam contra as sombras que penetram em suas almas, Joana e Rafaela, unidas pelo terror, não conseguiram desviar os olhares do que estava se desenrolando. No meio do caos, uma nova e chocante revelação se formou em suas mentes. Quem realmente era Augusto? E que segredos mais tenebrosos se escondiam sob a superfície daquela vida tranquila? Um sussurro pairou no ar. O passado buscava vingança, e eles eram apenas peças em um jogo muito maior e mais sombrio. Os ventos uivantes trouxeram promessas de calamidade, e no teatro de sombras, a única certeza que restava era que nada seria como antes, enquanto o futuro dizia: preparem-se para o desfecho de uma história que ainda está para ser contada. O céu negro testemunhava o caos desenrolando-se na clareira sob a luz trêmula da fogueira, agora reduzida a um punhado de brasas crepitantes. Os rostos heterogêneos da multidão, antes agrupados em lamentos e sussurros, estavam agora emudecidos pelo terror em suas almas. Um homem, uma criatura das sombras, havia irrompido como um pesadelo feito carne, e as palavras de Isadora reverberavam na mente de todos. O verdadeiro pai do pacto. A figura grotesca avançou, e suas garras, como lâminas afiadas, refletiam a luz da lua. Os presentes sentiram o ar rarefeito, como se a própria atmosfera estivesse sufocando. E em meio à confusão e ao medo, uma revelação devastadora desabou sobre o terreno já agitado. O semblante de Isadora se erguia, compenetra. Cada um de vocês carrega o peso deste pacto em seu próprio sangue. Um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. O que ela queria dizer? Como isso poderia ser possível? Olhares confusos se encontraram, somando-se à tensão crescente que pareciam perfurar o ar. Naquele instante, algo se rompeu no cerne da clareira. A terra tremeu mais uma vez, e o ser espectral entre eles ergueu os braços. É tempo de revelar a verdade oculta, emitiu, sua voz ecoando como um trovão. Um convite a um destino desconhecido. Foi então que um grito rasgou a noite, vindo do fundo do vale. Não podemos jogar com o destino. E para espanto de todos, uma figura emergiu da escuridão. Samuel, o menino franzino, que antes via as irmãs como sua proteção. Ele estava ofegante, os olhos arregalados. Eu sei de tudo, eu vi tudo o que eles querem. Eles têm planos para nós. As palavras do garoto penetraram como flechas no coração da multidão, e uma onda de tensão silenciosa correu entre eles. Samuel, com um olhar desesperado, encarou Augusto. Você não é o homem que pretendia ser. Você sempre soube. A revelação de Samuel, a angustiante lembrança de um ser inocente arrebatado pela verdade, fez o choque ressoar nas almas dos presentes. Joana e Rafaela, paradas em um estado de espanto, olharam para o menino, como se cada fragmento de história que a cercava começasse a se desmontar. Augusto, fragilizado, esboçou uma defesa sem viabilidade. Samuel, cala a boca, gritou, sua fúria apenas encobrindo o medo crescente. Mas o garoto avançou, dolorosamente determinado. Você me disse, o que aconteceu com aqueles que vieram antes de nós? Eles foram sacrificados e você mentiu, Augusto. A multidão ficou paralisada, os silêncios compartilhados exprimindo um só pensamento. O passado de Augusto agora desmoronava como um castelo de cartas. A sombra do homem monstruoso pareceu hesitar, como se perplexa diante daquele resgate da realidade. E a verdade invadiu a cena com uma ferocidade inédita. Foi você quem nos trouxe até aqui, continuou Samuel, lágrimas bem-vindas jorrando de suas bochechas. Você sempre soube que eu sou o que você mais temia, e já se preparou para o que vem a seguir. Um grito surgiu entre os presentes, a dor da descoberta dilacerando os corações. Joana e Rafaela, em um impasso emocional, sentiram a conexão entre elas se intensificar, como se foi ali que o passado se tornasse um destino compartilhado. Estamos mais ligadas do que pensávamos, Joana murmurou, percebendo o peso das palavras.
a verdade pulsando como um coração a gritar. E neste microsegundo de revelações, um estrondo ainda mais potente reverberou. O ser sombrio abaixo começou a se desvanecer, e seu rugido se transformou em lamentos ecoantes, enquanto sua forma se dissolvia na escuridão da noite. O ar carregava a fragilidade de um novo entendimento, como se tudo associado ao pacto se resumissem a uma fenda por onde a luz começava a penetrar. Mas antes que esperanças pudessem brotar, uma nova sombra se elevou, um giro inesperado. Maria, a amante de Augusto, avançou em direção ao grupo. Vocês não compreendem. Eu sou a única que pode finalizar isso. Sua voz ressoava com um tom de desespero, e de seus olhos se exalava uma força que poucos conheciam. Um pode. O olhar do grupo se tornou um clamor de interrogações não ditas, o peso do novo e antigo se expondo a cada respiração. O que estava em jogo? Quais eram as verdadeiras intenções de cada participante naquela peça dramática, onde sombras e verdade se entrelaçavam? No silêncio que se seguiu, o destino os aguardava, como um lobo à espreita, e a única certeza que restava era a pergunta que pulsava em cada coração: até onde as verdades ocultas os levariam? E, naquele ápice de confusão, enquanto as palavras de Maria ecoavam como trovão nos corações da multidão, algo absolutamente insólito aconteceu. Do fundo da noite, uma terceira sombra emergiu. Antes que alguém pudesse processar a nova presença, um grito cortante atravessou a clareira. Chega de mentiras! A voz, alta e penetrante, era inconfundível. Todos viraram-se estupefatos ao reconhecerem a figura que se aproximava. Ana, a irmã mais nova de Rafael, que todos acreditavam estar fora do vale, cuidando de negócios distantes. Mas ali estava ela, com os olhos cintilando de uma fúria tão poderosa que parecia desferir golpes no ar. Eu sempre soube, eu sabia desde o início, gritou, seus cabelos agitados pelo vento como chamas indomáveis. Sempre estive a poucas léguas e fui ignorada. O que vocês chamam de pacto é apenas uma fachada para encobrir suas falências emocionais. E você, Augusto, é o pior de todos. O murmurinho de choque reverberou entre os presentes, e um tremor de inquietação percorreu as fileiras. Isadora, incrédula, olhou para Ana, que se firmava como uma tempestade frente ao imponente rabo de incêndio. Você não tem ideia do que você está abrindo mão, advertiu Isadora. Mas suas palavras se perderam na efervescência da revelação. Não me diga que o que você deseja é a verdade. Ana desafiou, avançando. Você se esconde atrás de um manto de profecias, mas eu sou a verdadeira portadora da história. E eu sou a filha de Augusto que ele abandonou. Um silêncio sepulcral dominou o ar. O tempo parecia suspenso. O peso das palavras de Ana se materializou na bolsa de segredos que cada um trazia. Olhares confusos se cruzaram. Palavras não ditas se tornaram uma tempestade de reações. Como? A voz de Samuel era rouca, confusa, enquanto olhava em volta, como se esperasse que o avassalador tornado da verdade não lhe atingisse. Joana e Rafaela se encararam, cada uma compreendendo que a dinâmica entre todos ali havia mudado. Eu cresci longe da fazenda, mas sempre sonhei em voltar. Ana continuou. A força em sua voz implorava por atenção, por compreensão. Ajustei meu destino, mas vocês tinham que saber. Eu conheço o verdadeiro propósito das oferendas. Não éramos um simples sacrifício, éramos a promessa de um novo começo. Nesse momento, a criatura de sombras, em resposta à radical mudança no ambiente, emitiu um grunhido que reverberou nas profundezas da terra. O ser parecia hesitar, como se a revelação de Ana ferisse o próprio núcleo da criação que ele representava. Augusto, antes autoritário, zigue-zagueou entre o desconforto e a desilusão. Ele queria refutar, mas a verdade dançava ao seu redor como um espectro. Ana, como você pode afirmar isso? O desespero tingia sua voz, suas mãos tremiam. Porque você nunca me deixou escolher. Porque você nunca me permitiu existir. Ana respondeu, lágrimas ardentes brotavam de seus olhos. O ambiente,
antes um campo de batalha com ecos de traição, tornara-se um palco de exposição emocional crua. As tensões se intensificaram, e o caos que envolveu a clareira se tornava uma fúria de sentimentos conflituosos. E agora, Augusto, qual será sua escolha? Ana interpelou, a pergunta pairando como uma lâmina sobre o pescoço do patriarca desgastado. Dizia que o passado cobria as lutas presentes, mas a linha entre a verdade e a mentira começava a se borrar, um vislumbre de um futuro que desafiava as expectativas. Os murmúrios da multidão tornaram-se um crescendo de inquietação. A dianteira dos corações palpitava, as vozes se misturavam em uma confusão de incertezas e expectativas. O enigma sobre quem realmente era Ana chamava a atenção de todos, e a verdade que se desenrolava revelava um labirinto repleto de traições que os levava a uma interseção desconhecida. A criatura, cujas sombras dançavam como serpentes, parecia perder sua força, e as palavras da jovem ressoavam na noite. Olhando para o horizonte profundo que se estendia, não havia mais certeza de quem seriam os verdadeiros culpados ou salvos. E quando tudo parecia prestes a se aclarar, um trovão se abateu sobre o vale, e uma luz, ofuscante como nunca antes vista, irrompeu. O que aquela luz poderia trazer? O pacto se romperia? E, finalmente, quem seria considerado inocente ou culpado, enquanto o destino ainda balançava em uma corda tênue, prestes a se separar nas ondas do desconhecido? O céu, antes repleto de estrelas e contos, agora se tornava um palácio de incertezas, onde os segredos dançavam nas chamas que ainda crepitavam. Ana, com sua presença flamejante, parecia conter um universo inteiro em suas palavras. A revelação de que era filha de Augusto abateu-se como um trovão sobre a multidão, fazendo com que cada coração pulsasse em uníssono, entre choque e esperança. E neste instante crucial, a criatura de sombras hesitou, quase vacilando diante do impacto emocional que a jovem provocara. O pânico rodeava os presentes, seus olhares fixos em Augusto, que agora estava à mercê de suas próprias escolhas. Os murmúrios, antes carregados de desconfiança, tornaram-se um coro de questionamentos, buscando a verdade que estava enterrada sob montanhas de medo. Como você pôde, pai? Ana perguntou, os olhos transbordando de uma mistura de raiva e dor. Você me escondeu, e agora é tempo de assumir as consequências. A voz dela se elevava, firme, cortando o ar como uma lâmina afiada. As palavras reverberavam, criando um eco profundo que parecia alicerçar o valor da verdade. Augusto, perdido em sua vergonha e remorso, vacilou. Eu fiz o que achei melhor para todos. Ele gritou, mas a justificativa soava vazia, ecoando impotente na trama de revelações. Isadora olhou para os irmãos, um misto de respeito e tristeza em seu olhar. Cada um de vocês tem um papel a desempenhar. A chave para romper com este ciclo de dor reside na união. A linhagem de Augusto é poderosa, assim como a força de cada um que aqui está. O pacto pode ser desfeito, mas isso requer coragem. O ser sombrio, que antes gritava por vida e domínio, agora parecia se encolher, como se a luz da verdade o estivesse desintegrando lentamente. Os seus olhos, que outrora brilhavam com apetite voraz, agora carregavam um vestígio de dúvida. Não, não posso perder, rugiu, enquanto a confusão começava a transparecer em suas feições grotescas. O que seria um verdadeiro sacrifício? Era a pergunta que pairava sobre a multidão, mas para Ana, a resposta era clara. Precisamos nos unir, não apenas como irmãos ou irmãs, mas como iguais. Cada um de nós tem o poder de decidir nosso próprio destino. A emoção era palpável, um clamor de esperança em meio ao caos. E assim, em um ato de fé compartilhada, os presentes formaram um círculo, entrelaçando as mãos. Joana e Rafaela, ao lado de Samuel, sentiram que a conexão entre eles crescia, se solidificando na presença de Ana. Era o momento de expelir o veneno do passado e trazer à tona a força da união.
As vozes começaram a elevar-se, sussurros que se tornaram gritos, clamando por liberdade e salvação. Ao romper o pacto, nós nos libertamos, gritou Rafael, e a multidão ecoou em uníssono, cada voz como um fio de luz que formava uma rede de proteção ao redor deles. A criatura de sombras, agora cercada pela determinação, começou a desvanecer, suas garras se dissolvendo no ar como fumaça ao vento. Quebro este pacto, bradaram juntos e com o último grito, uma explosão de luz irrompeu, iluminando a noite e dissolvendo a escuridão que antes dominava. A figura grotesca se desfez, deixando para trás um rasto de sombras que se dissiparam. A calma retornou aos rostos da multidão, sedimentada na sensação de que finalmente haviam conquistado algo, mas ainda havia a incerteza do que estava por vir. Augusto, por fim, caiu de joelhos, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado. Um homem que neste teatro de horrores encontrou sua própria humanidade. Desculpem-me, eu não tinha coragem de enfrentar a verdade, murmurou, enquanto os outros se aproximavam, mostrando compaixão, não desprezo. Ana, a jovem, inclinou-se, colocando a mão sobre o ombro do pai. Podemos consertar isso, juntos. Por fim, enquanto as chamas remanescentes se apagavam, a noite se acalmava, trazendo consigo um novo amanhecer. Os pássaros começaram a cantar, a luz da manhã penetrava o horizonte e uma nova era se erguia, uma era repleta de possibilidades e esperanças resgatadas. Era tempo de recomeçar, de desenhar um futuro que não se atrelasse ao peso do passado. E assim, enquanto a névoa se dissipava, o vale parecia prometer algo grandioso. Mas o futuro sempre traz consigo o eco de segredos não ditos, e a história, como um eterno ciclo, deixava no ar um sussurro intrigante. Que novos desafios aguardavam nas sombras? Mas antes de se despedir, um chamado vibrante reverberou através de nossa narrativa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho intrigante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada repleta de mistérios e revelações.